Eu quero ler dois versículos para nós estarmos falando a respeito desse tema, que é crescendo nas adversidades. E um deles está no livro de Salmo, capítulo 46, apenas o versículo 1, eu vou ler. Está assim escrito na minha: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não sei se tem aqui, vamos ver. Nas adversidades. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. E o outro que eu quero ler com vocês é o 34, Salmo, versículo apenas o 19. Deixa eu ler aqui que é melhor. Isso. Muitas são as aflições ou adversidades do justo, mas o Senhor de todas o livra. É isso aí. Pessoal, o que é uma adversidade? Alguém sabe o que é uma adversidade? É algo contrário, adverso à nossa vontade, adverso à minha vontade. Eu não quero aquilo, mas acontece, ocorre. Exemplo, um roubo. Você está indo numa rua, está com o celular, chega um ladrão e coloca uma arma. É algo adverso, é algo que você não esperava, mas aconteceu. E a adversidade, ela traz o que na nossa vida? O que o nosso corpo, ele traz? Como que ele age? Através do medo, não é? Porque quando acontece uma adversidade, algo estranho à sua vontade, algo que você não esperava, o corpo, ele reage. E ele reage primeiro na onde? No emocional. Ele traz o quê? Um medo, sabe? Ele traz o medo, você começa a falar, meu Deus do céu, eu vou morrer. A primeira coisa que o cara pensa, eu vou morrer. Quando o cara vai roubar, não é? Alguém já foi assaltado aqui? Levanta a mão. Já? Então vocês não moram em São Paulo, né? Ou não moraram. Eu já fui assaltado umas 2 ou 3 vezes, lá em São Paulo. Lá é difícil. Lá é complicado. Aqui, lá em São Paulo, eu virava e mexia, eu via os caras saltando no semáforo, com revólver e tal, tomando celular, tomando tudo do cara, às vezes o carro. Mas aqui eu nunca vi. Eu moro aqui já há 15 anos, em Maringá, nunca vi uma situação dessa do cara roubar a mão armada no semáforo. Furtar um carro, uma coisa ou outra, até acontece, uma casa, mas rouba a mão armada a qualquer hora, assim, do dia, da noite, não tem hora lá. Lá é complicado. Então, queridos, o nosso corpo, ele emite um sinal de uma ameaça real. E esse sinal que ele emite é o quê? É o medo, através de uma ameaça que está ali, de uma adversidade, daquilo que está acontecendo contrário à minha vontade. Então, o medo vem e toma conta de mim, é um mecanismo que o próprio corpo meu, o nosso corpo, ele cria como uma forma, talvez, de proteção. O cérebro, o emocional, ele começa a mandar para você algo para tentar te proteger de alguma forma. E a única forma que ele acha é o quê? É trazer o quê? Um medo para você, uma sensação de medo para que você ou haja de uma forma ou de outra. E geralmente, quando você está com medo, a forma sua, ou a minha, ou a nossa, é tentar fazer aquilo que alguém está pedindo, ou recuar. Não é verdade? Então, o medo, ele traz insegurança, ele traz desconforto, angústia. Exemplo, quando Pedro, dá um exemplo, até domingo foi falado sobre isso, lá em Mateus 14, 28, fala quando Pedro viu, eles acharam que era um fantasma no mar da Galileia, tinha um homem lá no fundo, eles falaram, é um fantasma, e Jesus falou, se acalme que sou eu. E Pedro audacioso, falou assim, se for o Senhor, manda eu ir com você, manda eu ir contigo. E Jesus falou, venha Pedro. E Pedro, naquela audácia, tal, naquela força, ele pegou e desceu e pisou, e viu que era firme a água, e ele começou a andar. Mas a situação era adversa, começou a ventar muito, e aquele vento, aquela tempestade, o que aconteceu? O que o emocional dele mandou para ele? Falou assim, olha, vai acontecer alguma coisa, alguma adversidade. E ele teve, a própria palavra fala lá em Mateus 14, 28, que ele teve medo. E na hora que ele teve medo, o que aconteceu? Ele começou a afundar, por causa do medo. Começou a afundar e ele gritou, clamou por quem? Por Jesus. Porque ele tinha visto já Jesus, clamou por Jesus, e Jesus estendeu a mão, fala lá a passagem, né? Estendeu a mão e socorreu a Pedro.
E queridos, talvez nós aqui, alguns de nós aqui, também já andamos assim por sobre as águas, ou como que eu posso dizer? Você já andou, você está bem, ou já esteve bem, você teve posses, bens, você teve muito dinheiro, tranquilo, mas de repente as coisas começaram a ficar ruins e você começou a afundar. E quando você começou a afundar, o que você teve? Medo. Quando nós começamos a perder as nossas coisas, perder posse, nós temos medo. Quando a gente não acha saída, quando a gente não acha nada para se apegar, nós temos medo. E a única pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer problema, que pode nos ajudar é somente Jesus. Somente Ele estende a mão para te socorrer, para te resgatar, para te pegar do fundo, para te tirar daquele problema, daquela situação adversa que você está enfrentando. Todos podem te abandonar, pai, mãe, esposa, filhos, patrões, mas Jesus jamais vai abandonar alguém. A mão dele sempre está estendida para aquele que precisa de um socorro. Mas Deus jamais faz algo sem nós agirmos. Deus reage de acordo com a nossa reação. De acordo com o que você age, ou que você reage, Deus age. Então eu preciso o quê? Clamar, eu preciso pedir, eu preciso, Senhor, socorre-me, para que Deus possa agir. Senão Deus não age. Deus está lá com a mão estendida, aguardando. Toda a nossa vida é de ação e reação, desde o primeiro instante de nossa vida. São ações e reações. Então eu preciso agir para que Deus possa reagir com algo. Ou eu preciso agir no reino espiritual para que algo aconteça. Quantas pessoas agem de forma errônea, de forma errada, buscando coisas que não agradam a Deus e no fim sofrem. Então nós precisamos agir de uma forma que Deus possa nos socorrer. A adversidade, queridos, quando ela acontece na sua vida, ela não vem para nos destruir, para te destruir, para me destruir. A adversidade, na verdade, quando acontece na nossa vida, ela é uma escola de aprendizado, uma escola para nós aprendermos com aquilo. Quando Deus quer mudar o seu nível, elevar o seu nível, passar você para uma outra fase, para uma outra estação, para um outro momento, para melhorar você, Ele precisa te trazer um desconforto. Porque no conforto, na rotina, Deus não age. Deus só vai agir quando Ele te trazer um desconforto, algo que você não esperava, quando você ficar perdido, sem saber o que fazer. Aí é a hora de você clamar e Deus agir, e te elevar para um novo nível. Para que nós possamos ser elevados para um novo nível, para uma nova estação, para um novo local, nós precisamos passar por adversidades. Então, a adversidade, nem de tudo ela é ruim. Ela não vem para destruir você, mas é uma escola de crescimento. Onde nela se nós tivermos a consciência de parar, pensar e começar a trabalhar, nós vamos crescer. Quantas pessoas já aconteceu coisas aqui destrutivas e que depois de um tempo você parou, você começou a mudar a sua situação e melhorar, você, puxa vida, aconteceu aquilo comigo lá atrás, mas olha, Deus estava trabalhando em mim lá para que eu tivesse vitória aqui na frente. Já não aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Então Deus, Ele trabalha de formas que nós não conseguimos nem mensurar. Então a adversidade, ela é uma escola para que nós possamos crescer. Talvez você esteja aí hoje também afundando, como Pedro afundou. E qual que é a última ou a única solução? Lá no Pedro não tinha outra solução. A solução dele era clamar, porque veio algo adverso à vontade dele. Ele não esperava que ele fosse afundar. Mas aí, quando começou as tempestades da vida, os problemas, você perder coisas, você perder contratos, tua empresa começar a quebrar, a cair, vem as adversidades, aí vem o medo. E é onde nós precisamos clamar ao Senhor. Eu comecei falando que tudo começa no espiritual, quando eu iniciei aqui. E na verdade é isso. Se nós conseguíssemos entender e tudo que nós fôssemos fazer, primeiro nós buscássemos no espiritual, as coisas começariam a andar, a caminhar em uma retidão diferente. Mas é que às vezes a gente quer atropelar, quer fazer com as próprias mãos. Eu consigo, eu faço, eu vou comprar, aquilo ali dá para mim. E nós esquecemos do primordial, do principal, que é clamar e buscar ao Senhor. Às vezes você esquece de buscar, e eu esqueço às vezes. Mas tudo, se nós colocarmos primeiramente e buscarmos, como diz a palavra, o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas,
na minha vida e em sua vida. Outra pessoa também que teve medo foi o filho pródigo. Lá no livro de Lucas fala sobre o filho pródigo. Ele fugiu de casa, ele foi embora de casa porque ele queria curtir a vida. Ele queria gastar o dinheiro à vontade, do jeito que ele queria, não queria ter domínio de ninguém, nem do pai, nem de ninguém. E ele fugiu de casa. Mas chegou numa situação que o dinheiro dele acabou e que, quando ele teve fome, ele começou a comer comida de porco. Lá diz a passagem que ele começou a comer comida de porco, e aí o que aconteceu? Uma situação adversa à vontade dele. Ele achava que conseguia viver tranquilo com dinheiro para o resto da vida. Mas a situação adversa trouxe medo para ele. E através desse medo, o que ocorreu? Ele lembrou-se de quem? Do pai. Falou, puxa vida, meu pai tem empregado, tem funcionário lá na fazenda dele, onde ele mora. Eles comem bem, são tratados bem, ganham. E o que aconteceu? A palavra de Deus até fala que ele despertou, que ele acordou. E aí quando ele despertou, falou, vou voltar para a casa do meu pai. E lá eu vou pedir para ele que ele deixe pelo menos ser um funcionário dele, porque lá eu não vou passar fome, lá eu vou estar amparado. E às vezes nós queremos fazer as coisas com as próprias mãos, e quando vê, nós estamos como um filho pródigo, perdidos. Começam a vir as adversidades, começam a vir os problemas, e a gente, com medo, não sabe a quem socorrer. Mas quando você clama e volta para o Pai, o Senhor te dá. A palavra de Deus fala que teve até festa. O pai, quando viu o filho, falou assim, vamos fazer uma festa, vamos matar um cordeiro, porque o meu filho que estava morto, ele ressuscitou, ou ele voltou. Então, queridos, quando nós estamos sem saída, clame ao Pai. Ele despertou, ele acordou, e ele falou, vou voltar. E às vezes o que falta em nós é uma injeção de despertamento, é uma injeção de nós acordarmos, despertarmos para a vida, para aqueles problemas, e falar, Deus, é Senhor em minha vida, eu busco o Senhor, eu preciso do Senhor. Despertar, acordar, abrir os olhos, enxergar, ver além da visão, numa outra ótica, onde somente Deus pode trabalhar. Mas nós às vezes deixamos para a última coisa fazer isso. Se as adversidades da vida têm tirado, querido, a sua paz, e você está afundando, caindo a cada dia mais, a ponto de morrer, afundando com a água no pescoço, ou às vezes você está num lamaçal do pecado, da traição, da prostituição, da droga, e você está perdido, não sabe. O que você está esperando para clamar? Somente um pode, amigo não pode, pai não pode, família não pode, ninguém pode, mas Deus pode. Ele pode te resgatar, Ele pode transformar a sua vida, modificar, como Ele mudou a vida do filho pródigo, como Ele mudou a vida de José. José também estava desacreditado por todos, e Deus mudou a vida, mudou a sorte de José, como diz a palavra. Então Deus pode mudar a nossa sorte, mas nós precisamos clamar. O que você está esperando para clamar? Por mais difícil que seja a situação que está acontecendo com você, talvez você está aqui em uma situação difícil e fala, puxa vida, eu não tenho saída. Clame, porque o único que pode mudar é Deus. Ele não pode somente te resgatar, mas Ele pode te salvar da morte, como Ele fez a Pedro. Ele resgatou e salvou Pedro da morte, porque uma tempestade daquela, por mais que o cara nade, ele não ia conseguir sobreviver, mas Deus resgatou ele da morte. Então clame ao Senhor, busque a Ele. Talvez você já se afundou, está lá no fundo do poço e não tem mais o que fazer. A única coisa é clamar. Se você não tem mais saída, você já tentou todos os meios, dobre o seu joelho, busque ao Senhor, clame ao Senhor, que é somente Ele que pode resgatar e trazer tudo de volta, aquilo que talvez o inimigo tomou na sua vida, porque você abriu portas e brechas para que o inimigo pudesse entrar e trabalhar na sua vida. Talvez, querido, você que está aqui afundado na água até o pescoço, a ponto de morrer, a ponto de acontecer algo trágico com você, tenha certeza, se você entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho, clamar ao Senhor, Ele é o único que pode trazer à tona tudo aquilo que ninguém poderia trazer. Busque ao Senhor. Quando você estiver, clame ao Senhor. Estiver lá, clame, chore, busque ao Senhor. Somente Deus
pode te libertar, somente o Senhor pode trazer aquilo que nenhum homem traz. Você que é homem, você que está aqui, talvez você está afundado no lamaçal, levando a sua família para o buraco, levando a sua família para afundando, levando o seu trabalho, levando a sua empresa, por causa de coisas erradas, de portas abertas que você deixou o inimigo entrar, trabalhar na vida sua, na vida às vezes daqueles que estão ao teu entorno, e você aceitando, e você indo com essas pessoas, caminhando com essas pessoas, e o que acontece? Você começou a afundar, e quando você afunda, você como sacerdote, como senhor, como sacerdote do seu lar, como pai de família, como aquele que educa, aquele que cuida, aquele que protege, se você começar a afundar, toda a sua família começa a afundar, toda a sua família começa a se perder. Quantos casamentos, quantas famílias já se perderam por causa do homem que começou a se afundar, começou a abrir portas erradas, andar com pessoas que não valiam a pena? Como que eu posso crescer andando com uma pessoa que é pior que eu, ou igual a mim? Eu preciso andar com pessoas que são melhores que eu, para que eu possa crescer, aprender com elas. Os discípulos andavam com quem? Com uma pessoa que era melhor que eles, Jesus, e eles aprendiam com Jesus. Agora, se eu ando com uma pessoa que não presta, com uma pessoa que é pior que eu, só ensino aquilo que não presta, eu vou cada dia mais afundar, eu vou cada dia mais me atolar nesse lamaçal, e somente um clamor verdadeiro para que eu possa ser resgatado. Quantas pessoas entraram no mundo do crime? Por quê? Porque andaram com pessoas erradas e começaram a se afundar naquele lamaçal. Quem é que resgata um homem ou uma mulher do crime? Um jovem do crime? Somente Deus consegue tirar. Se ele não tiver força no Senhor, ele não consegue sair, ele não consegue ser resgatado, mas ele precisa clamar, porque Deus está com as mãos estendidas, o Senhor está com a mão estendida para te buscar em todo tempo, mas você precisa clamar. Quando eu clamo, o Senhor atende o meu clamor. E Deus, ele não, como diz lá no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, mas não é na hora somente da angústia. Deus é socorro bem presente em todo o tempo. É que quando nós estamos angustiados, nós não sabemos o que fazer, mas Deus, ele é o Deus de todo o tempo, não somente na hora da angústia. Você precisa buscar ao Senhor todo o tempo, querido. Então, o que você está precisando ou esperando para clamar ao Senhor? Se você está numa situação que não tem saída, você está preso num canto, numa sinuca de bico, vamos dizer assim, como se diz, e não tem como sair, o que você está esperando para clamar, para buscar, para Senhor, socorre-me, como Pedro fez, Senhor, socorre-me, porque eu estou morrendo, e Jesus estendeu a mão, falou assim, venha Pedro, e salvou, e entraram no barco. O que você está esperando? Às vezes, o perder em Deus é ganhar, às vezes o desistir é você ter algo a mais. Às vezes, querido, o não que você recebe, os vários nãos que você recebe, é sim diante do Pai. Às vezes o abandonar é você ser cuidado pelo Pai. Então nós precisamos ter esse olhar clínico, um olhar para que Deus possa enxergar em nós algo para que Ele possa estender a mão e resgatar-nos. Mas eu preciso abrir essa porta, fechar portas e abrir portas. Quando eu fecho portas para o inimigo e abro portas para Deus, Deus começa a trabalhar na minha vida. Você não deve fugir das suas obrigações, dos seus BOs, dos seus boletos. O homem, ele tem que assumir. De forma alguma ele pode fugir daquilo que Deus tem para ele. Não vamos fugir da nossa responsabilidade. Quantos homens têm fugido da responsabilidade? Tem jogado nas costas da esposa, tem jogado nas costas da mãe, do pai. Eu preciso ser responsável como homem de um lar, como sacerdote, como protetor, eu preciso ser responsável por todo o meu lar. Quando o meu lar é uma mulher que cuida, é uma mulher que domina, eu sou o quê? Sou simplesmente um menino. O homem, ele tem que assumir a responsabilidade dele, tem que assumir os boletos dele. O homem, ele tem que assumir a sua casa, é ele que tem que proteger, é ele que tem que guardar, é ele que tem que cuidar, é ele que tem que trabalhar e cuidar da família. A esposa é uma ajudadora? Sim, pode ajudar, mas a responsabilidade é do homem. Lá o boleto é do homem, é ele que tem que estar trabalhando na vida
para que a família possa crescer e crescer ordenada pelo Senhor. Então lembre-se, querido, a adversidade, ela não vem para te destruir. Se você está no deserto, não é para você ficar e permanecer lá, é um local de você estar lá, ouvindo e meditando e refletindo para que Deus possa agir em sua vida. Então o que você espera ou está esperando para clamar ao Senhor? Se você está numa situação dessa, clame ao Senhor, fala: Senhor, estende a tua mão, pega na minha mão, Deus, eu preciso do Senhor, estende a sua mão. Então a adversidade, ela não vem para me destruir, mas ela vem para me fortalecer, para me mudar de nível, para me elevar, para me mudar de uma estação para uma outra estação. É dessa forma que a adversidade vem para trabalhar na minha vida, ela vem para me moldar. Quando eu estou quebrado, quando eu estou destruído, igual o oleiro quando vai refazer o vaso quebrado, a adversidade, ela vem para moldar a minha vida. Quando eu estou de uma forma que ninguém consegue mais me ajudar, quebrado, o único que pode moldar as nossas vidas é o verdadeiro oleiro, que é o Senhor Jesus. E eu quero, neste momento, pedir para você que feche os seus olhos, e você que está numa situação como essa, você não precisa se manifestar, você não precisa, aqui nós somos todos adultos, e eu quero que você coloque diante de Deus: Deus, eu estou nessa situação, eu estou afundando a cada dia mais, aqueles problemas têm destruído a minha vida, aqueles problemas têm me levado, Senhor, para o buraco, eu estou no lamaçal do pecado, da droga, mas hoje, Senhor, eu quero uma mudança de vida. Comece a falar com o Senhor da sua forma. Fala: Deus, eu quero que o Senhor estenda minhas mãos, porque eu estou aqui, Senhor, ó Deus, humildemente, clamando a Ti, pedindo. Você deve pedir perdão ao Senhor. Fala: Senhor, me perdoa pelos meus erros, falhas, e hoje eu quero que o Senhor estenda a mão para mim, que o Senhor me salve, que o Senhor me tire dessa água profunda, que o Senhor me tire desse lamaçal de pecado. E eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais saída, a única saída é o Senhor. E nesta noite, eu quero, Senhor, que o Senhor venha me socorrer, para que eu possa, Deus, ser um novo homem, um homem responsável dentro do meu lar, dentro da minha casa. Eu quero mostrar para a minha família, não por palavras, mas por atitudes, de que eu fui transformado e de que eu fui modificado. Então você, com a sua cabeça curva agora, eu quero fazer uma oração pela sua vida, para que Deus possa agir no seu coração neste momento, para que Deus possa agir na sua vida, e de acordo com as portas que você está abrindo de perdão, as portas que você está abrindo de arrependimento, Deus possa agir na sua vida e te dar uma nova vida.